pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio número 9. Estou aqui mais uma vez com o Felipe. Hoje nós temos um episódio extremamente especial, extremamente importante. É um assunto que todos deveriam saber. E se você tem um parente, um amigo, um familiar que é aposentado, talvez esse assunto vai servir muito para ele. Então fique por dentro para você saber se você pode utilizar desse benefício que a gente vai falar aqui. E se você conhece alguém que pode utilizar, estamos com uma pessoa extremamente especial aqui hoje, especialista nesse assunto. O Felipe vai falar desse belo currículo que temos aqui hoje. Então, vai lá. Pessoal, é o seguinte, servidor público federal, contador judicial por mais de 10 anos, formado em ciências contábeis, direito, ele é pós-graduado em direito previdenciário, professor de pós-graduação em MBA e também ministra cursos para advogados que estão iniciando ou mesmo querem se aprofundar no direito previdenciário. É com muito prazer que a gente está aqui falando com Jonas Alves Souza. Assim, não tem nem... Não, só de ler esse currículo... Que currículo só que de temos ler esse hoje, currículo, eu já fiquei assim... sensacional, tá? É um prazer te receber aqui pra gente trocar essa ideia sobre esse tema, assim, que é tão importante, né, cara? Que tenho certeza que vai ajudar muita gente aqui. O prazer é todo meu, né? Obrigado pelo convite, né? Para prestar alguns esclarecimentos acerca dessa grande revisão do momento, a revisão do INSS. Sim, Jonas, a gente costuma começar o nosso podcast aqui com algumas coisas que são mais de praxe para o pessoal entender o seu contexto, de onde você veio, o que você já fez, o que você faz hoje. Então, conta pra gente, brevemente, como foi a sua história, porque aqui no seu currículo a gente sabe que hoje você é um servidor público, né, federal, e como que você... Porque também pessoas podem estar assistindo a gente e pensar assim, como que eu posso me tornar um servidor público? Porque é uma área que muitas pessoas correm atrás, fazem concurso. Quais são as dicas que você dá para quem quer fazer um concurso e ir para essa área e como você chegou até ela? Eu sou natural de São Geraldo, passei toda a minha infância aqui em São Geraldo, né? Perto de Ubá, entre Ubá e Viçosa, e em 1984 fui para morar em Juiz de Fora. Lá consegui fazer 2 faculdades e na sequência resolvi me dedicar ao concurso público. Não estava assim, muito satisfeito com a iniciativa privada, então comecei a me dedicar, focar em concurso. E o meu foco foi o concurso público federal. Passei 2 anos estudando horas a fios, 8, 10, até 12 horas por dia. Passei num concurso público federal e, na sequência, passei em outro concurso público federal. Hoje, eu vejo que eu tomei a posição mais acertada em não assumir esse outro emprego público federal. Porque hoje eu atuo na área do direito previdenciário. E é um tema extremamente gostoso. Eu amo o direito previdenciário, né? Então, para aqueles que estão querendo se tornar servidores públicos, tem que ter muita dedicação, muito afinco, tem que se abdicar de várias questões. E o resultado vem naturalmente, porque na medida em que algumas pessoas estão mais preparadas, eles vão passando. E, consequentemente, na medida em que você está dedicando muito, as suas chances vão aumentando. Entendi. É aquela questão da obsessão na parada, né, cara? De ir pra cima e... É um padrão, é outro padrão que a gente está percebendo. Que a gente já observou aqui também que as pessoas, quando querem alguma coisa, né, elas precisam se determinar, correr atrás, fazer para que aquilo aconteça, né? Não tem como nada acontecer sem que você vá atrás. Como se diz, a sorte vai te encontrar caminhando. Se você estiver parado, não tem jeito. Com certeza. O que o Otávio bem disse, é foco. Por exemplo, o meu foco, porque eu poderia me dedicar à questão do concurso na área municipal, estadual ou federal. O meu foco foi a área federal. Né? É questão de tempo, né? Você passar no concurso federal, tendo dedicação, com certeza, certamente, conseguirá o objetivo pretendido. Tá, se você pode deixar uma dica para quem já trabalha hoje, né, tá ou na iniciativa privada, ou tá num concurso também, é concursado em algo que a pessoa não quer melhorar nesse ramo de concurso, o que ela pode fazer para conciliar um trabalho atual e, ao mesmo tempo, estudar para um concurso? Normalmente, para quem
trabalha e estuda, realmente é bem desgastante e sacrificante. Sim. Mas vale a pena. Né? Eu, por exemplo, às vezes levantava assim mais cedo para aproveitar melhor o dia, né? Durante o dia trabalhava e à noite também pegava mais firme também. Ou seja, a grande questão é dedicação, né? Dedicação e foco. Mesmo estando trabalhando durante o dia, isso nada impede que a pessoa corra atrás dos seus sonhos, né? Se dedicando, e com certeza os resultados virão. Assim, é uma coisa assim, que eu tô curioso, tá? Começou. Primeiro, por que concurso federal? Você falou que poderia ser municipal, estadual ou federal, né? Sim. Por que o federal e por que direito previdenciário? Porque, tipo assim, é uma coisa muito específica, né? Tipo, se você parar pra olhar, você imagina que, poxa, é um objetivo muito específico. Sim, exatamente. Então, assim, eu queria saber o porquê, de onde veio essa ideia, de onde veio... Porque normalmente o servidor público federal, em regra, ele tem um salário mais elevado, mas não só por causa disso. Agora, com relação à questão da área do direito previdenciário, quando eu fiz esse concurso, eu nem sabia em que área que ia atuar. Né? E aí, à medida que o tempo foi passando, né, pelo fato de eu ter me formado em ciências contábeis, eles me colocaram no setor de cálculos judiciais. Então, durante 10 anos, eu elaborava os cálculos judiciais e, depois disso, esse processo ia concluso para o juiz minutar, proferir a sentença. Entendi. Bacana. Não, uma coisa específica demais. A especialidade dele, né, por ser contador, fazer os cálculos. Então foi meio que uma coisa casou com a outra. Nesse... E são duas faculdades, né? Sim, direito também. E depois... Eu não aguentei fazer uma. Eu parei na metade de uma. E depois fiz como eu me identifiquei muito com o direito previdenciário, onde eu atuo, aí fiz essa pós-graduação. E como eu gostava na modalidade presencial, como eu moro em Juiz de Fora, a cada 15 dias eu ia para Belo Horizonte para fazer essa pós-graduação. Extremamente cansativo. Presencial sim. Então eu ia para Belo Horizonte a cada 15 dias fazer essa pós-graduação. Isso lá. É quereta, porque nossa, você sair da sua cidade para ir em outra para estudar, cara, você tem que querer o negócio mesmo. Então vamos entrar aqui em umas perguntas sobre realmente o assunto que a gente vai falar hoje, né, que é a revisão da vida toda, que é uma revisão que quem é aposentado do INSS pode requerer em alguns casos, que a gente vai entrar neles aqui durante as perguntas. Então vamos para a pergunta de número 1, que é: o que é a revisão da vida toda? Essa revisão da vida toda, ela foi recém-admitida pelo STF. E possibilitando aos segurados a inclusão dos salários de contribuição anteriores a 7.994. Ou seja, na prática, é uma revisão de um benefício já concedido. Entendi. No caso, isso serve... provavelmente vai ter aqui a pergunta se é para todo mundo, né? Por que o nome revisão da vida toda? Então, o nome por si só é bem emblemático. A partir do advento da lei, o Felipe até gravou. Qual que é o nome da lei mesmo, Felipe? O número da lei é 9876. De quando que ela é, Felipe? Agora, calma. Ela é de 99. Isso, perfeito. Então, essa lei, na regra de transição do artigo 3º, estabeleceu que os benefícios concedidos a partir daquela data seriam considerados tão somente os salários de contribuição posteriores a 7,94. Essa data, 7 de 1994, Otávio, quer dizer alguma coisa para você? Foi a implantação do Plano Real. Isso, perfeito. Então, na verdade, essa revisão, ela inclui o que foi de contribuição antes do Plano Real. Isso, exatamente isso. Então, vamos imaginar um determinado segurado que tenha vínculos laborais anteriores ao Plano Real, anteriores a 7,94. Então, Entendi. O objetivo dessa revisão é exatamente isso, a inclusão destes salários de contribuição anteriores a 7,94. Entendi, bacana. Daí o nome Revisão da Vida Toda. Vai incluir a vida laboral todinha desse segurado. Entendi, bacana.
Porque, na verdade, então, mais uma curiosidade. Atualmente, se a pessoa, mesmo que ela tenha essa contribuição anterior a 7 de 1994, a título, se hoje ela for da entrada para aposentar, aquilo lá não considera? Não, hoje, mais do que nunca. Por quê? Porque acredito que a maioria deva saber que em 2019 nós tivemos uma grande e profunda reforma no RGPS, no Regime Geral da Previdência Social. Emenda Constitucional número 103 de 13 de 11 de 1994. Então, ali, nessa emenda constitucional, fixou-se a competência 7 de 1994. Então, hoje, mais do que nunca, mesmo que tenha salário de contribuição anteriores a 7 de 1994, esses salários não serão incluídos em decorrência do disposto nessa emenda constitucional que eu mencionei anteriormente. Entendi. Bacana. Vamos lá, pergunta de número 3. De que forma a não inclusão dos salários de contribuição anteriores a 7 de 1994 prejudicou o segurado do INSS? Eu costumo dar um exemplo bem emblemático. Imagina a seguinte situação. Um determinado segurado contribuiu a vida toda no teto máximo, antes de 7 de 1994. Se, porventura, esse segurado não fizer mais nenhuma contribuição, ou contribuir no mínimo, o valor do benefício dele concedido será no valor mínimo. E isso não reflete o caráter contributivo, retributivo. Perfeito? Entendi. Não, bacana. Pergunta de número 5. O julgamento... Ih, olha lá. Se perdeu. Existe a possibilidade de alteração do resultado do julgamento no STF? Se a pessoa, aqui, pelo que eu estou entendendo aqui, se a pessoa entra na justiça para requerer essa revisão, né? Isso existe a possibilidade de alteração do julgamento. Não, peraí, eu acho que uma aqui está... Quando surge a revisão do INSS, julgamento. Tá, peraí, desculpa. Vamos lá, agora eu entendi. É porque, na verdade, aqui tá assim, é porque eu pulei uma pergunta. Aí a gente não ia entender. Aqui tem uma pergunta só. O julgamento foi concluído no STF, pelo que eu entendi, é o julgamento da possibilidade da pessoa entrar com essa... Isso. O STF já reconheceu o direito a essa revisão. Sim. Porém, isso eu reconheceu recentemente. Contudo, o INSS interpôs embargo de declaração, que é um tipo de recurso. Mas não existe essa possibilidade de alteração do mérito em si dessa decisão. Ou seja, essa revisão da vida toda, podem ficar tranquilos, está garantido. Entendi. Ainda bem, né? Porque... Aí que vem a outra pergunta. Existe a possibilidade de alteração do resultado do julgamento do STF? Conforme eu respondi aí, eu já até me antecipei um pouquinho, não existe essa possibilidade de o STF alterar o mérito em si dessa decisão. Entendi, bacana. Aí pergunta de número 7. Quais são os segurados que têm direito à revisão da vida toda? Essa é uma informação muito importante. E quais são eles? Extremamente importante. Todos aqueles segurados que se aposentaram a partir do advento da lei... De 9876. Não? Isso. De 1999, conforme disposto no artigo 3º, que é a regra de transição, até 13/11/2019. Entendi. Então, no caso, quem aposentou até 13/9 e que... 13/11 de 1999 até 13/11 de 2019. Tá. Quem aposentou nesse período? Isso, mas tem determinadas situações ainda que restringem ainda um pouco esse direito. Entendi. E quais são elas? E também a pessoa tem que ter contribuição antes de... Isso, principalmente isso, né? Principalmente isso. E outra informação extremamente interessante é que se ele contribuiu no salário mínimo a vida toda, por razões óbvias, o valor dele continuará no mínimo. Ou seja, então tem direito quem teve contribuições antes do Plano Real, quem contribuía antes e depois com mais de um salário, e quem se aposentou
entre 13/11/99 e 13/11/2019. Na realidade, é 29/11/99 tá. e 13/11/2019. Pessoal, para quem ficou perdido assim como eu, vou deixar a legenda. Boa. Ó, primeiro, 99, você nem era nascido. Não. Então você não participou de nada. Tá certo. Ó, vamos lá. Então, pergunta de número 8. Qual a fundamentação para se limitar a 13/11/2019? A emenda constitucional número 103, promulgada em 3/11/2019, trouxe de forma expressa essa questão da inclusão do salário de contribuição, ou melhor dizendo, da utilização do salário de contribuição somente posteriores a 7 de 1994. Então, por isso é que, em princípio, limita em 13/11/2019. Entendi. O que significa o Instituto da Decadência e como ele se aplica à revisão da vida toda? Esse Instituto da Decadência, ele foi criado com o objetivo de preservar a segurança jurídica entre as partes. No caso, vamos imaginar um seguinte exemplo: uma determinada pensionista que recebe, por óbvio, uma pensão por morte há mais de 10 anos. E vamos imaginar que não tenha tido má-fé na concessão desse benefício. Nesse caso, o INSS, como tem mais de 10 anos, o INSS pode até vir a cortar ou suspender o benefício dessa segurada. Porém, por questão da decadência, ele não poderá cortar, ele até pode, porém, esse benefício será restabelecido pelo Poder Judiciário em decorrência do Instituto da Decadência. Ou seja, o INSS tinha que ter feito isso nos 10 anos subsequentes à concessão do benefício. E com relação em que se aplica a revisão da vida toda, para que, mais uma condição para que possa ter direito a essa revisão. O benefício não pode ter sido concedido há mais de 10 anos. Entendi. Tá? Limitado a 13/11/2019, salvo se o segurado preencheu o direito adquirido para se aposentar pelas regras anteriores às regras dessa emenda constitucional número 103. Então, no caso, mesmo que a pessoa não tenha se aposentado depois dessa data, mas ela tinha o requisito lá, ela pode, então ela tem o direito de fazer essa revisão. É isso? Perfeito. E nós conhecemos alguém muito próximo da gente que trabalhou praticamente por 39 anos e já havia preenchido os requisitos para se aposentar em 13/11/2019. Quem Meu pai. Meu pai, então, vai poder pedir essa revisão. Ele se aposentou, deve ter o quê? Uns 3, 4 anos. Não tem estudo, não. Não tem tudo, não? De qualquer forma, ele pode. Final de 21. Final Isso. de 2020. Mas para isso, para que haja alteração no valor do benefício dele, que a gente chama de RMI, renda mensal inicial, qual que seria a condição? Ter os requisitos lá em 13/11, né? De 2019. Isso, preenchido os requisitos e, principalmente, ter maiores salários de contribuição anteriores a julho de 94. De 94. Isso. Perfeito. Estou com 2 especialistas. Já vamos poder. A gente pode já fazer a revisão. Não, isso daí é pra galera que acha que a gente não tem cultura. Tá vendo? Aqui tem muito estudo e cultura tá também. Então vamos lá, ó. Pergunta de número 10. Como o segurado ou aposentado consegue identificar se tem direito à revisão? Aí são esses pontos. Ter salário de contribuição maior do que um salário mínimo antes de julho de 94, ter os requisitos preenchidos para se aposentar ou ser pensionista antes de 13/11/2019. Isso. E... agora é sua vez, fala. Não, minha vez não. Eu passo essa bomba. Eu lembrei 2. Que é gostoso que eu lembrava também. Como é que é a pergunta? Como é que é? Fugiu aqui. Como o segurado aposentado consegue identificar se tem direito à revisão? Sim, além desses requisitos, quando o INSS ele concede um benefício, ele emite um documento chamado carta de concessão. Por essa carta de concessão, dá para o leigo
ter uma ideia de se ele teria direito ou não. Nessa carta de concessão, logo no início está escrito vigência a partir de. Então, a partir daquela data ali, ele conta um período de 10 anos. 10 anos. De 10 anos. Mas o correto mesmo é a partir do primeiro dia do mês imediatamente subsequente à primeira prestação. Mas dessa forma que eu falei, para o leigo ele consegue identificar. Então, essa data tem que ter menos de 10 anos. Isso, a partir da concessão. Entendi. Aí, no caso, é menos de 10 anos a partir do momento que ele vai dar entrada, né? Não, a partir do momento que o INSS concedeu o benefício. A partir da concessão do benefício. Essa é a minha dúvida ali. Beleza. Então, se a pessoa tiver um tempo ali, né? A concessão do pedido foi realizada, passou 10 anos, ele não pode recorrer. Ele não tem direito, exatamente em função do Instituto da decadência, ou seja, decaiu o direito dele de pleitear essa revisão perante o Poder Judiciário. Agora ficou claro. Agora eu consegui entender. Aí aqui, ó, complementando essa pergunta, temos a pergunta de número 11 aqui, que é: o fato de se enquadrar nas hipóteses desta revisão, por si só, pressupõe a majoração do valor do benefício do segurado? O próprio Otávio já respondeu. Por quê? Ele tem que ter maiores salários de contribuição anteriores a 7,94. Entendi. Então, se ele sempre só contribuiu o mínimo, né? Isso. Só para eu adaptar para minha mente. Se ele sempre contribuiu o mínimo, mesmo antes de 94 ali, não vai mudar em nada. Nada, absolutamente nada. Embora ele tenha direito à revisão do valor da RMI, da renda mensal inicial, isso não terá qualquer efeito financeiro em seu benefício, visto que contribuiu no mínimo, então o valor que ele receberá continuará sempre sendo o mínimo. O mínimo. Entendi. Muito bacana. Aí a pergunta de número 12, essa regra ela é absoluta? Então, aqui uma regra, uma questão muito, muito boa, essa pergunta, e é voltada especificamente para os advogados previdenciaristas. Então, essa regra de ter os maiores salários de contribuição, ela é absoluta? Não. De forma categórica, posso afirmar que não. Entendi. Vamos lá, pergunta de número 13. Em que tipo de benefício pode ser aplicado a exceção acima e qual seria a fundamentação? Dê um exemplo prático para a gente entender. No caso, essa pergunta vai para o advogado, né? Isso, para você, advogado previdenciarista. Que quer fazer, que quer pegar clientes para fazer, ele tem que, antes de fazer o processo, ele precisa observar alguns pontos. Isso, exatamente isso. E exatamente essa questão dos maiores salário de contribuição anteriores a 7,94, ela se aplica à questão ao benefício de aposentadoria por idade. Por quê? Porque os requisitos da aposentadoria por idade são diferentes da aposentadoria por tempo de contribuição. E, normalmente, o segurado aposentado por idade, ele tem poucos salários de contribuição posteriores a 7 de 1994. Dessa forma, para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social, foi aplicada a questão do divisor mínimo. Aí, a grande questão é como o advogado observa se na carta de concessão se foi aplicado o divisor mínimo. Vamos para um exemplo prático, igual você solicitou, você pediu. Vamos imaginar o seguinte: um determinado segurado com 100 salários de contribuição. Nos termos da lei, me deu um branco, Felipe, qual que é a lei mesmo? 9876. De quando? De quando? 1999. Tá sabendo já. Tá. Então, Aqui vamos tem imaginar cultura. que ele tenha, nessa carta de concessão, 100 salários de contribuição. 100. A regra da 9876 seriam os 80% maiores salários de contribuição, ou seja, descartam-se os 20% menores. Então, o divisor, nesse caso, seria 80. Só que, em função da aplicação do divisor mínimo, certamente, terá um divisor muito superior a 80. E na medida em que eu tenho, por exemplo, hipoteticamente, um divisor de 120 ao invés de 80, evidentemente que isso reduzirá o valor do benefício. Então, você, advogado
previdenciarista. Faça essa conta, pegue o número total de salário de contribuição e multiplique por 80%. Se tiver um número diferente desse resultado que você encontrou, certamente o INSS aplicou o divisor mínimo. E nessa situação, e nesse caso concreto, ainda que esse segurado tenha salário de contribuição no valor mínimo, ainda assim essa revisão trará proveito econômico ao cliente ou segurado ou autor da ação. Entendi. Bacana. Vamos para a pergunta de número 14, né? Existe alguma particularidade para se requerer a revisão da vida toda para pensão por morte? Perfeito, pergunta perfeita. A pensão por morte, nós temos dois tipos de pensão por morte. A pensão por morte originária e a pensão por morte derivada. A pensão por morte originária é quando o instituidor da pensão falece em atividade. Então, nesse caso, a pensionista ela tem um prazo de 10 anos a contar da concessão da pensão para ela. Então, e temos também a possibilidade da pensão por morte derivada. Então, vamos imaginar... A originária é quando o cara está trabalhando e faleceu. A derivada é quando o cara é aposentado e faleceu, aí a pessoa tem... Isso, ou seja, se ele recebia uma aposentadoria antes, essa aposentadoria ela transformou em pensão por morte. Então, nesse caso, Felipe, a gente tem que... E o valor é igual? Não, aí vai depender do cálculo, se foi antes da reforma ou atualmente. Então, tem várias particularidades. Mas nesse caso da derivada, na qual a pensão por morte provém de um outro benefício, conta-se o prazo decadencial de 10 anos a contar da concessão do benefício originário. Da pensão por morte, ou da pensão por morte, não, da aposentadoria, qualquer tipo de benefício concedido antes da pensão por morte. Então, tem que ser feita realmente essa distinção aí, benefício da pensão por morte originário ou derivado. Entendi. Bacana. Então, vamos para a pergunta de número 15. Em regra, o segurado deve requerer a concessão, revisão de seu benefício no âmbito administrativo do INSS. No caso da revisão por morte, o segurado pode se dirigir direto ao Poder Judiciário? Ou seja, ele vai requerer essa revisão direto para o INSS ou ele tem que ir especificamente para o Judiciário? Nesse caso específico, já existe uma pretensão resistida por parte do INSS. Então, ele vai indeferir esse benefício. Então, na medida em que existe essa pretensão resistida, já está pacificado na jurisprudência que, no caso da revisão da vida toda, o segurado ele pode se socorrer diretamente ao Poder Judiciário sem a necessidade de requerer o benefício administrativamente no âmbito do INSS. Entendi. Então, para resumir, tem que ir direto para o Judiciário. Pode, isso, perfeito. Porque fazendo lá no INSS, ele já vai negar de cara. E já tem a negativa. Entendi. Então, no caso, tem que ir direto através de um advogado. Ou não, né? Porque se ele entrar com esse processo no Juizado Especial Federal, ele não tem a necessidade de estar representado por um advogado. Aí, Entendi. No caso do Juizado Especial Federal, envolvem ações com valor de até 60 salários mínimos, atualmente R$ 79.200. Entendi. Beleza. Pergunta de número 17. Em linhas gerais, como se desenvolve o processo no âmbito do Poder Judiciário? Ele é muito demorado, não é? Como é que funciona? Ele normalmente funciona da seguinte forma. A partir do ajuizamento da ação, esse processo ele é distribuído. Na sequência, o INSS ele é citado para contestar o pedido. Se o processo estiver todo saneado, ele vai para a conclusão para o juiz. E o juiz proferirá uma sentença de procedência ou improcedência. No caso da revisão da vida toda, será procedente. E nesse caso, com certeza, certamente, o INSS recorrerá dessa decisão. Com certeza, vai tirar dinheiro do bolso deles, não vai querer recorrer. Mexeu com o dinheiro deles, tudo. Não, vamos lá, pergunta... deixa eu fazer uma pergunta minha agora. No seu caso, você como um servidor público federal, você acha que esse como é que eu vou dizer?
você acha que é justo a pessoa fazer isso contra o INSS, assim, na medida do seguinte, a gente, né, o INSS está ali, é um órgão, né, que ele tem a responsabilidade dele captar o recurso de pessoas que trabalham hoje para pagar ali a pensão ou a aposentadoria da pessoa que está aposentada. E aí, com essas revisões, isso vai tirando, né, digamos assim, cada vez mais o dinheiro do INSS. Você acha que isso pode acarretar em algum desequilíbrio nessa balança aí? Entendi a sua pergunta. Entendeu? Vamos pensar na também. seguinte hipótese, naquele exemplo que eu dei. Imagina um segurado que contribuiu no teto a vida toda antes de 7 de 1994. Certo. Por qualquer circunstância, fique desempregado. O benefício dele vai corresponder ao salário mínimo. Esse benefício concedido a esse segurado reflete o caráter contributivo retributivo? De forma nenhuma. É justo com esse segurado? Não. E outra questão, na medida em que não reflete o caráter contributivo retributivo, está gerando um enriquecimento ilícito parte do INSS. Portanto, é extremamente justo e para corrigir essa distorção que foi essa decisão do STF nesse sentido. E essa decisão do STF foi no seguinte, porque lá na Lei 9876, o INSS tinha que ter feito 2 cálculos, um da regra de transição prevista no artigo 3º, e com os 80% maiores salário de contribuição a partir de 7,94 e um da regra permanente do artigo 29. Aí, se ele tivesse feito os 2 cálculos, ele teria dado a opção do segurado de escolher o melhor benefício. Só que ele fez uma. Então, essa decisão do STF está exatamente corrigindo o que o INSS deveria ter feito anteriormente e não o fez. Entendi. Mas assim, levando mais para o lado financeiro da parada, tipo assim, vamos supor que, um exemplo, né, que o INSS pague para seus aposentados, lá, pensionistas, tudo mais, 10 milhões por mês. Com esse novo direito, né, esse valor vai aumentar, né? Então, assim, o que você vai gastar ali no seu caixa é muito maior. Não tem risco de quebrar realmente? Não corre esse risco, porque, de acordo com a própria Constituição, a Previdência não é só o que paga e recebe. A Previdência Social ela tem outras fontes de custeio, né? E que poucas pessoas sabem. Por exemplo, não é só o que... Você não pode levar só em conta o que a Previdência recebe e paga. Uma outra fonte de custeio, por exemplo, uma parcela dos concursos prognósticos, isso vai para o caixa da Previdência também. E tem diversas outras fontes nos termos do artigo 195 da Constituição Federal. Assim, mas outra pergunta, assim, então não tem como, né, tem diversas fontes de renda, vamos dizer assim, então não tem risco nenhum de isso sobrar para o trabalhador que trabalha hoje, né? Não, a máquina do Estado precisar de mais dinheiro para pagar e sair do bolso de quem trabalha hoje. Não, né? de forma alguma. Além disso também, a questão é o seguinte, olha, se a gente partindo do binômio, a capacidade, a questão do princípio do contributivo retributivo, se ele contribuiu com mais de um salário mínimo antes de 7,94, isso é extremamente injusto para com esse segurado. Olha, não reflete o caráter contributivo retributivo. É justo ele receber só um salário mínimo? Isso, sem dúvida nenhuma, está ensejando um enriquecimento ilícito por parte do INSS. E, além do que, é a questão também que tinha previsão legal para ele fazer dois tipos de cálculo. Um, com a inclusão de salários de contribuição posteriores a 7,94 e o outro exatamente com a regra permanente, que seria o quê? Incluindo o salário de contribuição anteriores a 7,94. Beleza. E qual o número da pergunta 18. Que você estava dando? 18? Beleza. Pergunta 18 e a pergunta valendo R$1 milhão que todos aqueles que ajudaram... Calma aí. E a pergunta valendo R$1 milhão que todos aqueles que ajuizaram o processo perante o Poder Judiciário querem saber: quando ocorrerá o pagamento dos atrasados?
Então, porque normalmente, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, só após o trânsito em julgado. O que seria essa questão do trânsito em julgado? Quando não couber mais recurso. Em primeiro grau, a sentença será desfavorável para o segurado. O INSS certamente recorrerá. E pode ser que, de repente, ele recorra novamente. Só quando não couber mais recurso é que esses valores serão pagos aos autores da ação, que ingressaram com uma ação perante o Poder Judiciário. E não tem como dar uma previsão, porque o volume de processos do Poder Judiciário é muito grande. Então, realmente não tem como. E a quantidade também depende da quantidade de recurso que o INSS vai apresentar. Mas é líquido e certo que receberá aquele valor da condenação, a parte autora. Eu entendi, mas mesmo assim, só para eu levar para o meu mundo, assim, pode demorar anos isso? Pode. Mas a garantia de recebimento é total. Total. É líquido e certo. Líquido e certo. Mesmo que demore, tô com medo. Mesmo que demore, tudo isso é corrigido, né? Isso, perfeito. Pagamento. Se a pessoa morrer no processo. Então, aí tem a habilitação para os herdeiros, né? E aqui já vai ter uma dica para você, advogado previdenciarista aí, que é muito comum nos processos, infelizmente, a parte autora vir a óbito. E nesse caso, vou até dar um exemplo hipotético aqui. Imaginem, deixou viúva e 10 filhos, cada filho morando em um estado diferente. E aí, advogado previdenciarista, habilitar todos eles? Não. Então, para você agilizar a tramitação do processo, você pedirá somente a habilitação da viúva. Mas aí tem uma condição, desde que essa viúva receba pensão por morte. Então, ela recebendo pensão por morte, basta simplesmente o advogado apresentar os documentos hábeis no procedimento de habilitação relativo à viúva, à certidão de óbito, certidão de casamento e documentos recentes, que será deferida tão somente a habilitação da viúva. Artigo 112 da 8.213, de 24 de setembro de 1991. E no caso de não ter viúva? Só os filhos. Aí os filhos. Aí esse valor será repartido, será dividido entre os filhos. Então, mas aí no ato dessa questão da entrada, né? Não tem mais a viúva, aí o cara entrou com o processo, aí ele faleceu e já era viúvo, digamos assim, e aí ficou com os filhos, né? Tem lá os 10 filhos. E aí? Aí o advogado, nesse caso específico, ele vai ter que correr atrás de procuração de cada um desses. De cada um desses. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí é habilitação. Mas tendo dependente habilitado ao recebimento da pensão por morte, nos termos do artigo 112 da 8.213, o valor será devido tão somente à viúva, né? Porém, se tiver filhos menores de 21 anos, esse valor é rateado também com a viúva também. Entendi. E deixa eu te perguntar, é uma pergunta que está aqui, a pergunta 19, mas também era uma dúvida minha. Esses atrasados, eles são corrigidos por taxa de juros e inflação? Sim, são corrigidos com juros e correção monetária. E a partir do advento da emenda constitucional número 114 de 2021, a partir dali aplica-se a taxa Selic. Então, todas essas parcelas são devidamente corrigidas. Ou seja, na prática, significa que o autor da ação está fazendo uma poupança forçada. E não pode entrar esperando que vai receber. Vai entrar e ter paciência. Muita paciência ao ponto do cara morrer e não receber a parada. Mas é isso aí. Aí a pergunta número 20 está aqui. Acabamos de falar sobre os processos judiciais. No âmbito administrativo, existe possibilidade do INSS pagar os valores atrasados? Muito boa essa pergunta. Inclusive, o próprio STF intimou o INSS para o INSS estabelecer um cronograma de pagamento. Pelo que eu vejo em outras revisões anteriores, o INSS reconhece. Ele reconhece, só que ele se propõe a pagar em vários anos, ou seja, de forma parcelada. Então, a pessoa entrou com o processo está lá correndo.
aí ela pode também solicitar ao INSS que faça o pagamento mesmo antes do processo? Administrativamente, dificilmente o INSS fará essa revisão, né? Se ele atendendo a essa solicitação do STF para estabelecer um cronograma de pagamento, pode ser que ele o faça. Então, nada impede de esse segurado ir para o INSS e requerer a revisão desse benefício. Entendi. Aí aqui, ó, a pergunta 21. Em que termos o INSS oferecerá uma proposta de acordo? Então, como eu falei na resposta anterior, ele, em função de outras ações revisionais, ele fará a proposta de acordo, estabelecerá uma escala gradual para pagamento. Por exemplo, eu me lembro muito da revisão do IRSM, uma revisão anterior, que foram pagos em 72 parcelas. Nossa. E também, ou seja, depende também do valor, dependendo do valor, esse número de parcelas pode ser maior ou menor. Entendi. E se também há a questão da idade do segurado, se ele tiver a idade mais avançada, então ele terá preferência em receber esses valores mais atrasados. rápido. Entendi. Mais rápido. Aí, ó, a pergunta 22 é: determinado segurado ajuizou a ação e no curso do processo o INSS propõe acordo, o que fazer nessa situação? Extremamente interessante essa pergunta. Olha só, porque no âmbito administrativo, certamente o INSS proporá o acordo de forma parcelada. Só que no âmbito judicial, pela minha experiência, eu vejo que manda pagar tudo de uma vez. Então, aí vai depender da análise desse cliente. E será que ele vai preferir receber isso parcelado no INSS ou ele continuará com esse processo judicial, né, na qual provavelmente será deferido o pagamento de forma integral e sem parcelamento? Então, no caso, existe a possibilidade, assim, vamos ver se eu entendi. Você entra com o processo e aí no decorrer desse processo, né, tá lá correndo o processo, você pode ir até o INSS e solicitar administrativamente? Pode. Isso ocorre muito administrativamente. Vamos imaginar, vou dar um exemplo bem prático que ocorre com muita frequência. Um determinado segurado, ele requer um tipo de benefício. Só que o INSS indefere. À medida que ele indeferiu, e só depois que esse benefício é indeferido, é que esse segurado pode ir para o Poder Judiciário. Só que no curso do processo judicial, esse mesmo segurado ele vai para o INSS e esse benefício é concedido administrativamente. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí extingue-se o processo ou não? Então, vai depender de outras circunstâncias, mas Entendi. o fato é que se já tiver tido o trânsito em julgado, né, esse valor que ele recebeu na seara administrativa, ele é deduzido. Abate. Isso, Tá. Perfeito. Entendi. Teria mais alguma dica que você poderia dar para os aposentados, para os pensionistas e também para os advogados no sentido desse processo aí? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né? Um tema tão pertinente e em voga no momento. E eu gostaria de fazer simplesmente uma síntese do que foi dito até agora. Então, para se ter direito a essa revisão, o benefício não pode ter sido concedido há mais de 10 anos, limitado a 13/11/2019. Porém, tem a questão do direito adquirido do Então, segurado. mesmo que a pessoa não tenha aposentado antes de 13/11, se ela tivesse o direito de aposentar... Pelas regras anteriores, Aí ela pode ter, ela tem direito de exceção. Agora, terá efeitos financeiros? Depende de que, se os salários de contribuição são maiores do que o salário mínimo. antes de 7.994, bem maiores, né? E, finalmente, tem a questão também que, se o segurado contribuiu com salário de contribuição no mínimo, o fato é que isso não vai mudar nada, o valor do benefício que ela recebe atualmente. Não, show de bola. No caso também, agora, o espaço é todo seu. Você tem algum curso
alguma forma dos advogados entrarem em contato para aprender mais, que, assim, saber... É um tema bem complexo, né, cara? Assim, sério mesmo. Eu fiquei impressionado. Muitos requisitos. Que o advogado tem que ficar de olho. Tomar dinheiro do Estado, irmão. Não vai ser fácil, não, velho. Para quem quiser se aprofundar no direito previdenciário, eu ministro cursos para esses advogados, voltado especificamente para a questão da identificação de qualquer tese revisional, né? Não só essa revisão da vida toda. Isso, tem outros, revisão do buraco negro, revisão do buraco verde, revisão do artigo 32, inciso 2. Então, são N revisões. Inclusive, algumas nem se submetem a esse prazo decadencial. Entendi. E esse curso de 25 horas aulas, é um curso presencial que eu ministro lá em Juiz de Fora, né? Normalmente as vagas são esgotadas assim muito rapidamente. Por quê? Porque além de englobar a parte prática, tem muita teoria, passando inclusive pelas alterações e regras de transição da emenda constitucional número 103 de 13/11/2019. Tá? É só me seguir no Instagram, que eu estou sempre postando. A gente coloca aqui na descrição. Mas fala pra gente. O arroba do Instagram. Vai ter que falar pra gente aqui também o arroba do Instagram. Qual que é o arroba? Jonas.souza. Eu sempre confundo. Ainda bem que dá para editar. Aí coloca lá e depois... A gente coloca na descrição do vídeo aqui. Isso. E quem tiver interesse em saber mais e... Se você é um advogado e quer atuar nessa área, é um ótimo começo, né? Até para os advogados que estão começando, eles podem já atuar nessas revisões, né? Sim, com certeza. Pelo que eu entendi, mesmo tendo alguns requisitos, né, é algo que assim vai ter uma procura muito grande. Não, com certeza. Essa revisão da vida toda já está tendo uma e a gente está falando assim, igual você falou comigo ali, né, nos bastidores. Você falou que tem casos que aumenta aí a aposentadoria em 2, 3 mil. Isso. Então, assim, não é um valor qualquer. Poxa, imagina 3 mil agora na minha conta, tanto de costela e cerveja que eu ia tomar. Mas muito importante essa informação, até por essa questão, né? Essa questão financeira. Às vezes é uma pessoa que trabalhou a vida toda, a gente sabe, né, das dificuldades e contribuiu e agora... recebe um salário que não reflete ali aquela contribuição que ela fez, né? Perfeito. Então é muito importante que as pessoas tenham essa informação, que essa informação chegue até quem é de direito saber disso, para procurar os direitos deles. E também aos advogados, né? Para, se eles souberem resolver o caso, se eles não souberem, já sabe quem procurar. Para aprender mais. E só mais uma dicasinha, que para você, advogado previdenciarista, recalcule o valor da RMI, da renda mensal inicial, e principalmente calcule o valor da causa nos termos do artigo 291, 292 do CPC, porque isso pode determinar a competência, se juizado especial federal ou vara comum. Né? Dependendo do valor, da alteração do valor, pode ser que a competência seja de uma vara comum federal. Entendi. E aí é mais rápido, no caso? Não é questão de mais rápido, é porque no âmbito do Juizado Especial Federal, processa ações até 60 salários mínimos. E numa vara comum, o que restar, o que for superior a esse valor. Entendi. No caso é mais rápido pelo seguinte, o cara não entrar com o processo no lugar errado, falar, não é com a gente não, você tem que ir para outro lugar, o cara tem, tem que mudar. A grande questão é o seguinte, porque para ele entrar no Juizado Especial Federal, o valor da causa, atribuída à causa, que toda ação você tem que atribuir um valor. Então, lá nos termos do artigo 291, 292 do CPC e a lei que rege o Juizado Especial Federal 10.259 de 2001, prevê o seguinte, que se extrapolar, se o valor da causa acrescido das 12 parcelas vincendas ultrapassar o teto, a parte autora teria que renunciar a um determinado valor para fins de fixação de alçada. Imagine renunciar a 50, 60 mil reais, entra com processo no juizado. Ao invés de, e se ele entrasse com esse processo no âmbito de uma vara comum, ele não precisaria abrir mão ou renunciar desse valor. Então, é muito importante calcular o valor da causa corretamente. Show de bola.
E você começa com as suas redes sociais. Galera, é o seguinte, minhas redes sociais é @FelipeSantanaGT, tá? Lá a gente vai falar aí sobre tráfego, sobre marketing, que é o principal foco ali, são os serviços que eu presto atualmente, tá? E fala aí a sua. E hoje a gente queria agradecer especialmente aí, Jonas, por ter aceitado nosso convite, vindo participar, falar desse assunto tão importante. Sabadão, 3 horas da tarde. Estamos gravando num sábado, 3 horas da tarde. Então valorize muito esse episódio, que ele é muito importante. O rapaz estava com um pintor na casa dele hoje, parou com isso lá para vir falar com a gente sobre esse assunto. Então, nosso muito obrigado mais uma vez. Com certeza, é sempre uma honra. E esse episódio tem o patrocínio da Coutinho Soluções Contábeis, né? Temos muita coisa acontecendo no escritório, então acompanhe as redes sociais, também vão estar aqui na descrição. E o meu Instagram é Otávio S. Coutinho, lá a gente fala sobre contabilidade, negócio, educação financeira e alguns outros assuntos. Olha, lembrando, o Instagram do Jonas vai estar aqui para quem precisar de procurar alguma instrução, né? Algum conhecimento, principalmente. Então, o homem eu olhei aqui, tem os cursos aqui. Jonas.souzajf. Aí, ó. Vai estar na descrição também. Isso. Vamos colocar aqui embaixo. Show de bola. Beleza, obrigado. Mais Felipe, Otávio e Bruna, né? Bruna tá ali no nosso backstage. Isso. Muito importante pra gente. Obrigado, gente. Valeu.